Quando que você caiu nessa, assim, nessa realidade? Que você aprendeu a administrar, que você começou a enxergar que precisava ter esse controle? Que Olha, você até que amadureceu rápido, né? Se a gente considerar pois é. Eu vim de uma situação não muito confortável dentro de casa, né? Então, eu vim de uma família que foi acometida desde cedo por um divórcio muito precoce. Meu pai se divorciaram. Você tinha quantos anos? E eu tinha 7 anos, Ah, 6, nossa, 7, 8 era uma anos. Bem criança pequeno, mesmo. bem pequeno. Que foi quando eu saí de Maceió. E aí eu fui direto para São Paulo e fiquei lá. E eu tenho algumas memórias dessa época. E eu lembro como a minha vida era equilibrada. Eu lembro que eu tinha o papai, a mamãe, os amigos, a escola. Eu tinha as coisinhas. Eu lembro que eu tinha uma varanda, assim, um pedacinho de varanda, que eu podia organizar todos os meus bonequinhos. Eu lembro que tinha um quadrado de vidro entre cada uma, e cada quadrado era uma casa na minha cabeça. Então ficavam uns bonequinhos aqui, uns bonequinhos aqui, uns bonequinhos aqui. E de repente existe uma grande briga entre meu pai e minha mãe. A situação já era deteriorada há uma quantidade razoável de tempo, só que a criança não percebe isso. E de repente eu lembro da minha mãe me pegando a minha irmã, entrando dentro do quarto, trancando a porta e falando que tinha brigado com meu pai e que ele iria embora. E aí meu pai foi embora. Rapidamente nós mudamos daquele lugar, viemos para São Paulo. E a partir daí, aquela vida toda organizadinha que eu tenho da minha memória, ela sumiu, arrefeceu. Nós vivíamos de apartamento em apartamento, sempre muitas brigas, de favor muitas vezes, e aquela estabilidade financeira sumiu. E desde cedo eu tive a ideia de que, putz, se eu não tiver a minha organização, se eu não conseguir de alguma maneira juntar algum dinheirinho, desculpa a palavra, eu tô fudido, assim, ninguém vai fazer isso por mim. E é engraçado porque quando você sente água na bunda é que você começa a se mexer de verdade. Enquanto você não sente água na bunda, todo mundo, meu filho tem 26 anos e ainda não se arranjou na vida. Dê 6 meses para ele sair de casa ou ele vai pra rua, que ele vai se arranjar. Minha mãe ainda depende de mim e se eu deixá-la, ela vai morrer de fome. Cara, você vai se surpreender com o fato de que se você pedir para ela cuidar da própria vida, ela vai cuidar da própria vida, ela não vai morrer de fome, ela não vai acabar no minhocão, ela não vai acabar pedindo esmola na rua. As pessoas só se acomodam com essa situação, né? Então, na verdade, eu nunca fui um cara de investimento, eu nunca fui um cara de gerir dinheiro. Eu sou um profissional criativo, eu sou um escritor, eu sou um redator, eu sou um vendedor. Tanto é que essas posições financeiras, a maneira que eu lido com o meu dinheiro, com a minha empresa, com os nossos funcionários, com os nossos mais de 30 mil alunos, elas são quase todas sob o ponto de vista humano. Então, eu não sou o cara que vai saber exatamente quais são os ativos que performam mais, mas eu sei cuidar do meu dinheirinho. Aí veio a minha frase, que é uma das frases, um dos bordões que acabou ficando conhecido: o que enriquece é o trabalho. As pessoas superestimam o que elas vão ganhar na bolsa de valores, nos fundos imobiliários, na renda fixa. Cara, o que enriquece é o trabalho. Tenta lembrar quantas pessoas você conhecia antigamente, quando criança, que ganharam grana trabalhando, muitas vezes analfabetos, principalmente em cidades do interior. Você tinha caras que eram semi-alfabetizados, e tinham grana, e tinham terra, e compravam casa. Pedreiros têm 5, 6 casas alugadas ali, tem a vidinha dele estável. Então, o trabalho enriquece mais. A grana que você consegue gerar no mercado é mais importante do que qualquer ativo que você vai alocar, os seus aportes são mais importantes. Eu sempre me preocupei em trabalhar. Como eu percebia que eu sabia escrever e falar um pouco mais do que, e um pouco melhor do que a média, eu acabei de escrever, produzir texto. Aí eu percebi que as pessoas pagariam para você escrever, porque elas odeiam escrever. Eu não acredito que elas vão me pagar para escrever, eu faria isso de graça para elas, eu não acredito nisso. E aí foi quando começou, lá na época do Orkut. Nossa, Orkut. Foi a minha primeira rede social que eu trabalhei.